Olá, eu sou o Leandro Ribeiro e pra quem não sabe, Cavaleiros do Zodíaco vai voltar a passar na TV brasileira. Alguns sites disseram essa semana que a TV Brasil ou o Canal Brasil comprou a série. Então, os 114 episódios que passaram alguns anos atrás, lá na década de 90 e depois na década de 2000 também, vão passar novamente. Eu andei relembrando que quando eu era pequeno e eu assistia os animes que passavam na manchete principalmente, a gente acabava de assistir os episódios e depois comentava com seu amigo ou com seu colega o que tinha acontecido. Nossa, você viu o que aconteceu, o golpe que ele deu, tal, não sei o que, o novo cavaleiro, etc. E aí eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre os personagens que eu gostava muito, que eu era fã, e que quando eu brincava, eu fingia que eu era eles. Eu vou começar falando sobre os Cavaleiros do Zodíaco, e foi graças a ele que começou a vir essa onda de anime, de cultura japonesa, e outras emissoras começaram a comprar também, etc. E quando a gente brincava, eu lembro, a primeira vez que a gente brincou na rua, eu acho que eu era o Shiryu, só que eu lembro que tinha, sabe essas mangueiras assim, tipo de lavar jardim e tal? Eu lembro que um moleque tava com ela e ele, né, tipo, pra fingir que era a corrente de Andrômeda. E aí eu comecei, eu lembro que eu já conhecia o Shun já no desenho e tal. Mas aí foi por causa daquele negócio que eu pensei assim, caramba, eu posso usar isso e tipo fingir que é uma corrente de Andrômeda. E eu acho que foi a partir, esse foi um dos motivos, acho que não foi só esse, que eu comecei a gostar do Shun. E o Shun começou a ser tipo o meu personagem favorito e tal, predileto. E eu adorava ele, tipo, eu achava ele muito legal e bonito e gostava dos poderes dele. E quando a Bandai começou a vender os bonecos aqui no Brasil, né, todas as crianças queriam, todos os moleques queriam. E eu acho que os pais ficaram loucos pra ir atrás e tal. E não achava porque começou a esgotar. E assim que eu cheguei numa loja, num shopping, tinham 3 bonecos. Tinha o Seiya, tinha o Yoga, e eu não me lembro se o outro era o se eu era, acho que era o Ikki talvez, não sei. Só que assim, como eu era o Shun, eu teria que comprar o Shun. E lá no prédio onde minha avó morava, tinha um moleque que ele era o Seiya, o outro era o Shiryu e o outro era o Ikki. Aí eu pensei, bom, o Seiya, o moleque já vai querer comprar já. Fora que eu não sabia que eles mexiam o pescoço e o Seiya tava meio que com a cabeça pro lado assim. Eu falei, bom, tá com a cabeça quebrada, não vou pegar. Aí eu pensei, bom, o Ikki já vão comprar já, sobrou pra mim Yoga. Então eu acabei comprando Yoga. Ele foi meu primeiro cavaleiro bonequinho. Só que o meu favorito sempre foi o Shun, e sempre vai ser. E eu sempre vou gostar dele. Depois dos Cavaleiros, eu não lembro se veio Yu Yu Hakusho ou se veio Sailor Moon. Mas falando de Sailor Moon, a minha preferida é a Sailor Venus, a Mina. É uma pena que na série clássica ela aparece bem no final da temporada. Acho que a partir do episódio tipo 30 e pouco, assim, 40 tal, alguma coisinha. Mas ela é muito forte e ela é linda, a roupa dela, tipo a transformação dela, o golpe dela. É meio curtinho e tal, só tipo raio crescente, ela faz a pose lá e joga o raio. Mas mesmo assim, ela sempre vai ser minha Sailor favorita. E como Sailor Moon só tem personagem, né, feminina praticamente, tirando o Tuxedo Mask e alguns outros tal, era meio complicado assim os moleques querem brincar de Sailor Moon e tal. Eu não lembro brincando de Sailor Moon, né, tipo como assim, como eu brincava de Cavaleiro do Zodíaco, que eu era a mina, essa aí é tipo dando os golpes, lutando contra os inimigos e tal. Eu também não lembro de brincar de bonequinho, porque na época acho que não tinha. Então, não foi uma coisa que eu brinquei, mas eu lembro que quando eu assistia o desenho, na hora que eu falava, tipo, ao mesmo tempo que elas se transformavam, ou eu só ficava vendo e babando pelo anime. Então, tipo, eu amo pra sempre. E o Hakusho também foi um dos meus animes favoritos. Era bem legal. Tipo, essa coisa de detetive sobrenatural e você lutar contra outros personagens muito fortes, os vilões lá e tal. Só que o Yusuke era legal, ele tinha uns golpes legais e tal. Mas assim que eu vi o Kurama, tipo, me apaixonei pelo Kurama. Ele era bonito, ele era inteligente, ele era forte.
Eu achava ele um pouco triste e tal, né? Porque, não sei. Ele era meio assim na dele e tal, ele não era aquele personagem, tipo, que é o forte, que se acha o bonzão. Ele mostrava sua força lutando, sem ficar se gabando por isso. Eu lembro que um dos meus episódios favoritos foi quando ele tava lutando contra o irmão do Toguro. Se não me engano, chamava Cara Azul. Lá naquele torneio que teve de artes marciais, alguma coisa assim. Tanto é que essa luta ela foi dividida em 2 episódios, porque teve muita coisa, muita ação. Ele virou Kuramiyoko, ele conseguiu lutar e derrotar lá o irmão do Toguro. E no final, tipo, ele surpreendeu todo mundo, pensou que ele ia morrer. Ele não morre, já que ele usou todas as forças que ele tinha. Aquela planta que ele tem dentro dele lá, que sai assim, que cresce. E que se ele usar ela, praticamente ele vai morrer. Mas ele não morreu, ele ficou vivo. E só mostrou a partir dali que ele era muito forte. E que ele ia ter ainda muita coisa pra apresentar, pra mostrar pras pessoas e pros vilões. Que ele não é só mais um rostinho bonito, que ele tinha, além da beleza, ele era forte também. E Kurama também vai ficar para sempre marcado para mim como um dos meus personagens favoritos. Também passou Shurato na manchete. E nos primeiros episódios, de repente o Gai some assim, desaparece. E também o Shurato vai parar em outro mundo e tal. E no começo praticamente são 4 amigos, né? São 4... Eu não lembro como chamava. Não eram lutadores, guerreiros, alguma coisa assim. Tinha o Shurato, tinha o Leiga, tinha o Ryuma, e acho que outro era o Ryoga, alguma coisa assim, não me lembro. E dos 4, o que sobrou pra mim era o Leiga. Ele não era bonito assim, ele era meio... tipo, sei lá, ele tinha o cabelo estranho, meio que pontudo assim, parecia meio que um fogo. Mas ele era bem forte. Ele meio que tinha uma asa, assim, meio que umas penas, não lembro agora direito. E os 4, ao lado da Hakeshi, eles tinham que defender a deusa Vishnu, porque uma outra entidade ela tinha aparecido pra, tipo, roubar o lugar dela, ou pra fazer mal àquele mundo, eu não me lembro agora. Tanto que tinham 3 guerreiros que ficaram do lado do lado do mal, e acabam lutando contra esses 4, né, o Shurato, o Leiga e os outros 2. Mas depois eles acabam percebendo que eles tinham razão, e só que acho que eles morrem praticamente. Mas depois acho que eles ressuscitam, alguma coisa assim. Pra quem não conhece Shurato, eu recomendo. Deve ter pela internet aí, o YouTube, ou alguns sites que disponibilizam anime online. Vale a pena, é um anime bem legal. E uma pena que não passa... atualmente, e nenhuma emissora tem interesse em comprar. Eu acho que seria bem legal se voltasse a passar, né? Meio que aquela nostalgia de coisas que te marcaram quando você era pequeno, tal, adolescente. E vale a pena, eu recomendo. E por último, eu vou falar também de mais um anime que passou na Rede Manchete, que era o Samurai Warriors. Eram 5 guerreiros, e meio que se passava na época, acho que dos ninjas, da dinastia, não lembro. Eu sei que tinham meio que aquelas casas com aquele telhado, sabe? Que ele faz assim, tipo, mesma curva. É meio que uma coisa que remete àquela época dos samurais, que eles tinham aquelas armaduras e espada. E desses 5 guerreiros, eu lembro que cada um tinha uma cor praticamente. Tinha o principal lá, que ele era meio que vermelho. Tinha um que era um laranja. Tinha um que era um verde. Tinha um que era, acho que azul claro, e outro que era azul escuro. Desses, eu não me recordo agora quem eu era. Se eu era o verde, que era um loiro, ou se eu era... Eu lembro que, acho que um deles se chamava Tristan, e acho que o outro era Hector, alguma coisa assim. Faz muito tempo que passou. É um outro anime também, que nenhuma outra emissora, tipo, mostrou interesse, porque nunca mais ouvi falar na vida. É difícil ver alguma notícia, reportagem sobre eles assim. É mais quando algum site de cultura geek, né, que gosta de mostrar cultura japonesa, faz meio que uma retrospectiva, alguma coisa de nostalgia, falando dos animes que passavam na época, e eles citam às vezes Samurai Warriors, mas é bem difícil, não é muito comum acontecer isso. Uma pena, porque era um desenho bem legal também, e fez parte daquela geração, né, tipo,
Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Shurato, Yu Hakusho, Samurai Warriors, Super Campeões, US Mangá e assim por diante. Ah, eu esqueci de falar. Pra quem tem minha idade, ou até um pouquinho menos, na década de 90 passava um desenho do X-Men na Globo de manhã. Eu não sei se era só de manhã, ou se era dentro da TV Colosso. Não é aquele X-Men Revolutions que passa no SBT, é o que passava na Globo. Tinha o Gambit, tinha o Fera, tinha a Vampira, a Tempestade. Só que a Vampira ela tinha um cabelão tal, com uma mecha branca. Então tinha o Gambit. O Gambit era meu personagem favorito, por quê? Ele falava Sherry, ele gostava da Vampira lá, né? Tipo, ele tinha um lado meio que galã e tal. Mas eu gostava dos poderes dele, né? Ele era um mutante, ele tinha um olho vermelho. Ele usava umas cartas, e essas cartas eram como se fosse um explosivo. Tipo, ele pegava uma carta de um baralho e tal, e aí meio que ele acendia essas cartas assim e jogava, assim, ela explodia. Ele fazia isso não só com carta, mas com qualquer coisa, acho que com pedra, com sei lá, algum pedaço de metal pequeno e jogava no inimigo e explodia. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu pegava tipo baralho de verdade mesmo, e eu brincava, tipo, eu jogava né, contra as pessoas que estavam lutando e tal, o inimigo tipo de fictício, de mentirinha, eu jogava. Eu lembro que tinha carta que... e baralho, aqueles antigos lá, eles eram de papelão, de sei lá que material que era aquele, não era tipo meio que plástico. E eu lembro que teve carta que rasgou, teve carta que sumiu, que sujou, caiu na areia, caiu na terra, no barro, sei lá. E acho que foi bem legal, era uma das coisas que eu lembro assim que eu gostava de brincar disso. De pegar as cartas e tipo jogar assim. É claro que a carta você mirava pra jogar, tipo, você imaginava que ela ia reta, mas ela é pra baixo, ou ela pro lado tal, ou até ela é muito pra cima, mas era bem legal o Gambit. Uma pena que não... É difícil você ver falar dele hoje em dia. Eu acho que deve aparecer só nos HQs, nos quadrinhos. Eu nunca mais vi ele em desenho nenhum, mas era bem legal, saudade do Gambit. Eu tava vendo esses dias até um vídeo sobre o Twisted Fate, que é um personagem do LoL, né, do League of Legends, e muita gente compara ele com o Gambit, porque no jogo ele é um campeão que ele utiliza umas cartas, né? Tipo, são algumas habilidades ele utiliza umas 3 cartas de uma vez só, vai uma pra cada direção, uma reta e outra na diagonal, e realmente, quando eu vi ele pela primeira vez, eu me lembrei do Gambit do X-Men. Bem legal isso. Se você tá assistindo esse vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo se você também gostava de brincar desse tipo de super-heróis assim, se você assistia algum anime ou desenho, né, desenho americano e tal, e assim que acabava de assistir você gostava de comentar com seus amigos ou colegas, e depois ia pra rua e brincava disso e queria ser aquele personagem porque ele era bonito, ou porque ele era muito forte, ou porque você gostava da personalidade dele. Então eu queria que você comentasse aqui embaixo qual personagem que você gostava e o porquê. E até semana que vem com mais um vídeo como sempre, ou na terça ou no máximo na quarta. E boa semana pra vocês, até semana que vem e tchau!